E aí, meu, beleza? Boa noite, Popó. Como é que tá? Daniel, te mandei o convite já, não sei se não tá indo. Deixa eu tentar de novo aqui. Foi agora, Daniel? Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Estamos Agora ao, foi. estamos ao vivo? Estamos ao vivo, todo o Brasil aí para Fátima Bernardes também. Show de Tudo bem. bola. Então tá, cara, vamos começando então nesse encontro que a gente combinou, né, para dar uma conversada hoje sobre essa temática muito importante. Queria primeiramente que tu te apresentasse, cara. Quem é o Daniel que vai falar aí com a gente hoje? Do que ele se alimenta, o que ele faz? Bom, então eu sou Daniel Paniagua, sou psicólogo, formado pela PUC, sou coordenador de um projeto chamado Skate Anima, que é um projeto que trabalha com skate como um fator de inclusão e também com oficinas pedagógicas e terapêuticas em instituições, né? A gente já atendeu algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Então se chama Skate Anima. Até foi um projeto que a gente teve a alegria de viralizar na internet, então não sei quantos milhões de acessos, assim, acho que estava mais de 100 milhões de acessos. Foi uma coisa muito incrível que aconteceu na nossa trajetória. Então eu sou um dos coordenadores, junto com o Estevão Pinto, que é um fisioterapeuta. Então uma dupla de fisioterapeuta e psicólogos trabalhando. Só vou dar um oi para o Rodrigo, um advogado, um dos melhores criminalistas do Brasil, dali. Obrigado pela presença. E, minhas pesquisas sempre são muito ligadas à psicologia social, né? Eu atendo, os meus estágios clínicos todos foram dentro da área da deficiência, principalmente dentro do autismo e deficiência intelectual. E o meu foco muito é nessa clínica um pouco assim criativa para pessoas com deficiência, porque eu também, uma outra atividade que eu faço eu sou um acompanhamento, eu trabalho com acompanhamento terapêutico, que está dentro do escopo da psicologia, mas não necessariamente um atendimento clínico de psicoterapia, mas um atendimento clínico focado muito para o olhar autônomo de pessoas com assim, deficiência, com alguma dificuldade social ou algum atravessamento que necessita de algum apoio, a gente chama de um ego auxiliar em um processo terapêutico. Então, geralmente, a gente trabalha em equipe e o AT é o que faz a amarração desse trabalho. Então, o paciente está com um psiquiatra, um fisioterapeuta e um TO, e o AT é o que amarra essas terapias no cotidiano, né? Um abraço para o Rafa, que é um cara que trabalha com pessoa com deficiência, que trabalha com capoeira, né, Rafael? Então a gente já trabalhou junto, e ele conhece um pouco também o trabalho. Certo. Cara, Em linhas gerais, eu sou, é isso tá. aí. Ok. Dá uma boa noite geral para o pessoal que está se manifestando ali, né? Vi que tinha umas mensagens subindo, né? Sejam bem-vindos. Fiquem conosco aí que o assunto é bem legal, tá? E vamos adiante, né? Pessoal, para quem não sabe, eu cheguei a ser colega do Daniel em algumas disciplinas na faculdade. Como ele é um cara mais esperto do que eu, ele já está formado. Eu ainda estou no processo ainda, né? Então a gente se conheceu pela faculdade. Nesse período ele já estava em desenvolvimento desse projeto dele, do Skate Anima. A gente conversou um pouco sobre isso, mas a gente vai puxar esse assunto logo mais daqui a pouco. Cara, antes de mais nada, eu gostaria que tu tentasse assim explicar para imagina que é uma pessoa que não é da psicologia, o que é o serviço de AT para uma pessoa que não é da nossa área, assim, como é que tu descreveria esse Tá. serviço? O AT, ele é um acompanhante que busca, dentro de um olhar terapêutico, dentro de um olhar de autonomia, criar esse paciente, né? Então, o paciente que tem fobia social, às vezes precisa de um apoio de alguém que não é da família, que é uma pessoa fora, que não tem esse vínculo tão próximo, que é alguém que facilite esse processo, né?
Então, eu desde o espectro, que estão no espectro autista, né, que tem uma dificuldade em entender pistas sociais e dificuldade mesmo em relacionamentos, né, com outras pessoas, então a gente sai, vai almoçar junto, né, toma um café, e as intervenções vêm a partir dessas interações, né. Por exemplo, tem um paciente cadeirante, que tem uma dificuldade, que tinha uma dificuldade de autonomia mesmo, de se sentir capaz em frequentar espaço. E nosso planejamento era muito em sair, em mostrar as possibilidades e trabalhar em cima da potência daquele paciente. Então, é como se fosse um psicólogo que usa a rua, que está fora do consultório, né? É a maneira mais fácil de explicar. O psicólogo que está na rua, que está atendendo na rua, que está fazendo intervenções que, às vezes, no consultório a gente usa muito o roleplay ou exposições, né? Tu que é da área da TCC, a gente usa exposições, pensamentos, né? E o psicólogo, o AT, ele vai no campo, né? É o cara que pega na mão e vai, não, tudo aquilo que trabalhou questões de ansiedade ou questões de manejo de cadeira, de roda ou questões sociais, né? Como conversar com outro, a gente vai testar aqui no campo, né? Então, existem ATs que são ATs escolares, que daí já estão com a criança, com o adolescente na escola para fazer essa facilitação, né? Então, existem várias espécies de AT. O meu trabalho, a minha característica e aonde é o meu campo forte, a gente chama um AT social, que eu gosto muito de trabalhar a rua com o ambiente terapêutico. Eu acho que a rua é onde as coisas acontecem. Eu acho que vem do meu DNA de skatista também, né? Que usa a rua como um ambiente, como uma pista. E eu acho que a rua, ela é muito terapêutica. Tem muitas possibilidades, tem muitos desafios, tem muitos pontos que a gente pode explorar, desde pegar um ônibus com cadeirante que nunca pegou um ônibus, por exemplo, que algumas experiências que eu já tive, até ensinar um rapaz com autismo mais leve como ele pode flertar com alguém, ou como ele pode usar o Tinder, né? Como é que ele pode se comunicar. Então, são coisas bem comportamentais do dia a dia que a gente pode usar e que se encaixou muito com esse meu olhar criativo do consultório. Mesmo eu atendendo em consultório, em videochamada, né, que a gente tem, o AT é uma atividade que eu gosto muito de fazer por essa possibilidade criativa, né? Sim. Legal. Cara, eu gosto de coisas criativas e gosto de coisas diferentes dentro da psicologia. Muito bom te ouvir. Isso me lembrou, Daniel, algumas coisas que a gente conversou durante o período da faculdade ali a respeito dos locais para se fazer saúde, na verdade, né? Porque às vezes está muito atrelado uma coisa com a outra, assim, tu disse, assim, essa questão do consultório, né? A saúde mental ser feita ali. E quando tu traz essas coisas, na verdade, tu abre um leque de possibilidades de que, na verdade, a saúde não tem que ser feita só num local específico, né? Tem várias áreas da vida da pessoa, ainda mais pessoas que têm algum tipo de deficiência, que podem ser exploradas para fazer saúde também, né? E nós, como... Pode falar. Desculpa, tirando, sei lá, a psicologia escolar ou pessoas que estão institucionalizadas, que tu vai trabalhar dentro da instituição, o nosso trabalho é para fora da clínica, né? O nosso trabalho é para fora do consultório, né? Aquela hora, aqueles 50 minutos que a pessoa está conosco, é um recorte de um dia que a pessoa está passando. Sim. E, na realidade, a gente vai atender a pessoa uma vez por semana, 50 minutos, e são mais 7 dias que a pessoa está vivendo, sendo desafiada e sendo colocada dentro de um desafio autônomo. E eu não falo só da autonomia em relação à deficiência, mas a autonomia psicológica mesmo, né? Então, uma pessoa que está com depressão ou qualquer outro quadro assim, clínico, a sua autonomia psicológica ela vai ser afetada, porque a autoestima vai estar ali misturada, o sono dela vai estar misturado, o desempenho dela no trabalho vai estar ali, né? Então, todo um contexto muito mais ampliado que os 50 minutos do setting, né? Que tu vai tentar ajudar a pessoa naqueles 50 minutos. Então, é uma coisa que é um pensamento, assim, de estilo clínico meu, é sempre olhar para fora do consultório, né? O que pode fazer diferença daqui para fora,
né? E não adianta a pessoa ficar bem comigo ali, aquela hora, e lá fora ela tá com coisas que a gente não tá pensando em trabalhar. Uhum. Muito interessante isso que tu diz, porque me recorda diversas coisas que estavam no material que tu me indicou para olhar. O Daniel me Hum, passou um documentário, né, para o pessoal que está nos ouvindo aí, a respeito da história, na verdade, de todo o histórico, na verdade, de quando surgiram as lutas pela legislação americana para que as pessoas com algum tipo de deficiência também tivessem acesso às questões de trabalho, questões de locomoção, para poder ter essa questão da autonomia. Me lembrou muitos pedaços do documentário nessa expressão que tu trouxeste, assim, né? Da autonomia psi, que um paciente que tem algum tipo de deficiência também necessita ter, e o quanto isso foi negligenciado durante muitos anos, né? Essas pessoas acabavam sendo excluídas, inclusive dessa própria possibilidade de ter sua autonomia psicológica, né? Foi um ponto muito interessante que eu vi no documentário. Eu fiquei pensando assim depois, o aham. quanto abriu os meus olhos isso daí, cara, porque é uma coisa realmente Tem, que tem uma questão prévia ao documentário que ali, claro, não consegue abordar, que é o documentário Crip Camp, né, a Revolução pela Inclusão, que está no Netflix, que é, historicamente, dentro do percurso histórico, a imagem da pessoa com deficiência ela começa a ser vinculada como marginalizada, né? Então, na Grécia Antiga, o deus que se refere à pessoa com deficiência, que era um deus coxo, foi uma pessoa que foi um deus que foi expulso do Olimpo. A gente vai evoluindo na história, na época da Idade Média, onde a igreja começa a ter um papel importante e a igreja enxerga a pessoa com deficiência como uma penitência divina dentro de uma construção de um pensamento de como se enxerga a pessoa com deficiência. Então, a pessoa que está cumprindo uma penitência ou de uma vida passada ou sendo uma penitência para a família. E aí a gente vai evoluindo, assim, e dando um pulo maior, assim, para a gente também não ficar só no contexto histórico. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se testou toda a parte de extermínio em massa, que seria, que eles chamavam, né, a última, agora me fugiu, mas as câmeras de gás, né, a solução final da Segunda Guerra, que seria matar os judeus e pessoas, testaram essas câmaras de gás com pessoas com deficiência, foi um projeto piloto, digamos assim, para te ver como, historicamente, a pessoa com deficiência, ela sempre foi muito marginalizada, entende? sim, sim. Para a gente chegar num contexto hoje, né, ou no contexto do documentário, que, que é o início de uma luta, de uma militância pela inclusão de pessoas com deficiência, protagonizada por pessoas com deficiência. É importante dizer que somos duas pessoas que não têm deficiência, que a gente está pedindo licença aqui, né, para falar sobre o tema. Então, dentro disso tudo, assim, quando chega nos anos 70, se começa a entender a necessidade de inclusão, né? Então, que reverberou aqui, que aconteceu foi a nossa reforma psiquiátrica, né? Que são fechamentos dos manicômios e aí o surgimento do AT, né? O AT surge aí, né? Porque não se tinha um profissional que tivesse fora da instituição, né? Daí esse profissional começou a ser o AT muito por causa da reforma psiquiátrica. Se precisava incluir essas pessoas, daí precisava de algum profissional que fizesse esse meio campo, né? E aí depois se abriu. Na Argentina a gente chama de amigo qualificado, né? Então, porque tem essa informalidade, esse tipo de Uhum. atendimento. Mas, assim, passando pela história, a gente compreende o porquê hoje a gente está tão aquém na discussão, porque historicamente foi muito marginalizado a pessoa com Sim, deficiência, né? O que não deveria. sim. Isso me lembra, inclusive, um outro ponto do documentário também. Eu acabei de lembrar de duas coisas, na verdade, tá?
A primeira, a respeito de aspectos históricos, a sociedade espartana, na verdade, era uma que fazia muito isso daí também, né? Se o indivíduo nascesse assim, com qualquer tipo de questão que fosse visível já, eles eliminavam a pessoa logo que era um bebê, assim, né? Tinha toda essa coisa até meio higienista, assim, da parte da sociedade espartana, pelo que eu lembro. A segunda coisa que eu lembrei foi a respeito disso que tu está falando, visto no próprio documentário, a respeito de como na cultura do entretenimento a pessoa com deficiência era tratada também. Eu lembro que trouxeram alguns filmes de exemplo, né, que era sempre aquela pessoa, um personagem que era malvado, ou que vivia isolado dos outros, ou que de alguma forma vivia de algum jeito assim mal por ter esta questão da deficiência. Acho que eles citaram o Corcunda de Notre Dame, se eu não me engano, no material também. Então, tem o aspecto histórico e tem o aspecto de como a própria cultura do entretenimento também tratou dessas pessoas ao longo da passagem do tempo, né? Existe um filme dos anos 60, se eu não me engano, 60 ou 70, que é sobre um circo, só que o nome do filme é Freaks. Então, é um circo que só exibe pessoas que têm algum tipo de deficiência como se fosse um espetáculo. E o plot todo do filme gira em torno disso daí. Então, a própria cultura cinematográfica também se apropriou um pouco disso, de certa forma, com esse discurso, que tem a ver com o aspecto histórico que tu estava dizendo. Me recordei disso agora. É bem... Até hoje a gente tem também, e aí a gente entra no contexto atual, assim, eu acho que é a expressão capacitismo, né? Sim, Que é sim. toda toda essa maneira de tu enxergar a pessoa com deficiência, né? Essa maneira preconceituosa, né? Então, em alguns artigos até colocam como próximo à homofobia, próximo ao racismo, né? Eu acho que tem a sua... É próximo, mas como a homofobia e o racismo têm as suas características próprias, o capacitismo também tem, né? E Tá. ele foi se atualizando, né? Esse tipo de preconceito ele foi se atualizando. Uh, e hoje o capacitismo ele é muito enxergado quando tu enxerga a pessoa com deficiência como um herói, como um vencedor, como alguém que está ali para ser o exemplo, para ser uma pessoa, como é que se diz, heróica, assim, por estar lavando louça, Sim, né? Sabe? sim, Por estar dirigindo. Então, olha só que incrível uma pessoa com deficiência, uma menina com síndrome de Down correndo uma maratona, uma pessoa com paralisia cerebral correndo uma maratona. Olha que incrível. Não, cara, né? Então, isso é uma maneira de capacitismo que vem se conversando e tentando falar sobre, para mostrar que também é uma maneira de tu elencar, ou tu mostrar que está sendo preconceituoso. De um jeito legal, né? Isso acontece nas outras minorias, mas eu acho que na deficiência muitas vezes não aparenta, né? Tipo sim. assim, o cara tá sendo super capacitista, mas tá vendendo uma história linda, assim. Esses dias a RBS fez uma reportagem sobre uma menina que desenhava com um lápis na boca e ela tem uma deficiência, assim, que ela não conseguiria desenhar com as mãos, né? E aí foi muito legal, assim, mas tinha um contexto, um olhar ainda muito da superação, sabe? Isso me incomodou um pouco, sabe? Tipo, olha que heroína. E aí o repórter falou um negócio, assim, que pra mim é o exemplo do máximo do capacitismo. A gente vê pessoas como essa e pensa, eu não posso reclamar da minha vida. Causou um mal-estar, tu tá mal, tu olha uma pessoa com deficiência e pensa, é isso é muito capacitista, é muito preconceituoso, é enxergar a pessoa como um incapaz, né? Então, tipo assim, eu poderia estar pior. Então é muito preconceituoso, é muito pesado, assim, a gente vê que ainda, principalmente a RBS, a grande mídia, assim, e não era uma culpa do repórter porque ele não entendeu, assim, de repente ainda tem pensamento da romantização, né? Dessa romantização, da superação, né? Então, Isso que tu, pode ir. isso que tu está trazendo, né, Daniel, me faz pensar assim que parece que é uma forma, inclusive, de como lidar com essa
com essa situação daí, acaba indo para isso que tu está trazendo do capacitismo, né? Até a própria linguagem em si, né? O jeito de falar sobre essas situações. Fiquei pensando nisso, né? Tipo, bom, uma pessoa que daqui a pouco tem alguma questão de paralisia cerebral lavando a louça, o jeito de comunicar isso, né? Acaba trazendo aspectos dessa questão que tu está falando, né? De que nem tu havia dito antes, de o básico, que seria todo mundo ser tratado da mesma maneira, né? Porque estão fazendo o básico. Agora, nos últimos anos, está tendo esse discurso um pouco, me parece uma dificuldade desses veículos de comunicação e também de algumas pessoas de até conseguir se comunicar com essa rede de pessoas, né? Não saber se referir, não saber falar. É porque, é porque quando tu te coloca mais distante, tu não enxerga tanto a pessoa como pessoa antes da deficiência. Por isso é a pessoa com deficiência. Quando tu tenta, quando tu olha uma maneira de não somos ainda diferentes, tu ainda cria uma mística sobre, né? Então, Sim, sim. no documentário Keep Camp, a primeira fala do documentário é assim: você quer ver pessoas com deficiência sendo vistas como pessoas? Aí já mata, né? Aí já dá pra a gente entender muito a dinâmica, né? A partir do Não, momento que tu vê ela como pessoa, tu vê a subjetividade dela, né? E tu vê na subjetividade dela, tu entende que ela tá fazendo daquela maneira adaptada que ela consegue fazer. Que aquilo não é uma superação, aquilo é uma adaptação. É a maneira que ela faz a coisa. Eu tenho um amigo, Renan Prates, tem 19 anos. Ele fala comigo no WhatsApp e ele tem paralisia cerebral. E ele fala digitando com o nariz no notebook, né? Então, cara, eu falo com ele. A primeira vez assim, eu olhei, nossa, cara, como ele consegue, porque existem outras tecnologias que seriam mais fáceis, mas foi a maneira que ele consegue fazer, né? No Skate Anima, por exemplo, a gente nunca romantizou isso, sabe? Olha a superação do Renan, a gente quer ver ele dando uma manobra, a gente quer ver ele evoluindo no skate, tu entende? Assim tu vai tratar ele com o respeito que ele quer, ele não é um deficiente skatista, ele é uma pessoa com deficiência que anda de skate do jeito que ele anda. Ele é o skatista. Entende? Então, alguns pontos assim eu acho que a gente tem que melhorar, né, que não entende muito as pautas da pessoa com deficiência, mesmo que venda um pouco essa pauta, mas quer voltar às escolas especiais, que é um atraso muito na luta da pessoa com deficiência, né? Então, tu ter uma escola para pessoas com deficiência, ter uma escola regular para pessoas, então tu está segregando, que é aquilo que nos anos 70 o Creep Camp nos mostra, que é quebrar isso, é quebrar essa barreira, né? Tem a escola que no sótão, né? No subsolo pessoas típicas, né? Pessoas sem deficiência. Então, se quebrou isso nos anos 70, onde se incluiu. Então, hoje, o movimento atual é que volte muito ao que era os anos 70. E, assim, os militantes, quem milita dentro da área, eu tenho observado e eu me coloco como uma pessoa anexa aos militantes, né? Não vou trazer para mim essa pauta, assim, mas é uma pauta que é cara, assim, para mim. A gente está quase voltando ao módulo antigo. Então é muito perigoso, na realidade, a gente voltar para o módulo antigo, porque a gente vai perder muito tempo, né? Então, se a gente pensar, são 50 anos, né, cara? Sim. Tu tem percebido isso que tu está falando baseado na rede que tu tem de pessoas que estão atuando nessa área e estão militando sobre, assim, Isso. Esse regresso, assim, que provavelmente está rolando. A Judith, né, do documentário, que é a Judith Hillman, ela tem um Disable in Action, o Disable in Action está até hoje, né? Nativa lá e tal. É bem legal. O documentário foi o meu TCC, na realidade, né? Então, por isso que ele está ainda muito fresco, assim. Tá. Cara, aproveitar que tu citou o Skate Anima algumas vezes já, tu poderia contar um pouco como é que foi que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Claro. A ideia surgiu no atendimento clínico do meu colega Estevão, né? O Estevão, que é um amigo meu também de infância. Ele, na instituição que ele trabalhava, ele é fisioterapeuta, ele atendeu uma menina com paralisia cerebral
né, que é a Nayumi, que está no Rio de Janeiro agora, né, não deveria estar aglomerando, mas está lá, né, no Rio de Janeiro, de férias. Ela pediu para ele levar o skate, né, e como ela tem a paralisia, e dentro da característica dela, tem uma dificuldade um pouco na fala, assim. Daí, e tu sabe, né, a gente é movido pelo nosso desejo, assim, mesmo sendo da TCC, mas o Freud explica isso, né, às vezes a gente, nas nossas transferências, a gente vai tentar atender o nosso desejo. Daí o Estevão meio que se questionou, poxa, será que eu tô ouvindo o meu desejo ou o desejo dela? E aí ela confirmou, não, traz o skate na próxima sessão pra gente andar. E aí ele trouxe o skate, e o skate ele adaptou do jeito que dava ali, e ela usa para caminhar um andador, como se fosse um andador assim, que fica na cintura, assim, que é mais ou menos o que aparece assim, nos nossos Instagrams ali. Que é um andador de marcha mesmo, um andador de caminhada. Ele adaptou do jeito que tinham ali, com as bandas elásticas, assim, e aquilo ali deu um start nele. Aí o Estevão começou o projeto, desenvolveu um primeiro andador que a gente não usa mais, e depois a gente foi. E aí, passou o tempo, ele me convidou, porque a gente é muito amigo e eu já estava na psicologia, né? Sim. E aí ele, cara, vamos fazer esse projeto, vamos tocar e tal. E aí, quando eu entrei, eu acho que a gente conseguiu também organizar um pouco mais o que a gente queria do projeto. E aí a gente conseguiu 2 andadores que foram desenvolvidos por um skatista chamado Ricardo Porfa, que é um skatista profissional. Então, por doação de um outro skatista que é famoso, que se chama César Gordo, que é um amigo nosso, nos doou 2 andadores, que é um cara super importante no skate, nos doou. E aí a gente começou a desenvolver oficinas em instituições. Então a gente ficou mais de um ano na Kinder, que é uma instituição super grande, e a gente tem uma proximidade, fizemos na instituição FADEM, onde eu conheci o Rafael, que estava aí no início da live, né? Que é o cara que fazia capoeira para pessoas, para os PCDs. Então, cara, foi mais ou menos isso, assim, ele começou a partir do atendimento e eu entrei e a gente começou a investir em projetos que a gente poderia fazer a longo prazo, com um desenvolvimento terapêutico e pedagógico, de autonomia, trabalhando motricidade, trabalhando fatores terapêuticos, trabalhando o conjunto em grupo, assim, né, uma atividade em grupo entre pessoas com deficiências, de deficiências diferentes, né, para trabalhar as diferenças, trabalhar autoestima, autoimagem, né, questões da nossa área, autoimagem, se enxergar potente, se enxergar fazendo, né, se enxergar evoluindo no processo e tendo um processo de construção. Então eles montavam o skate durante 6 meses, eles iam aprendendo a fazer a montagem do skate, que é uma coisa muito singular do skatista, que monta o seu skate, assim, né? O skatista raiz, eles não compram o skate pronto, ele vai montando. Então a gente trabalhou até a colocação da lixa, isso tudo está no nosso Insta. Então a gente conseguia trabalhar várias questões simbólicas, né, de autonomia, de evolução psicológica, e teve resultados muito interessantes, né? Eu acho que talvez o resultado mais interessante tenha sido da linha, né, que é uma das participantes do Skate Anima, que ela tinha, se eu não me engano, 16 anos quando a gente conheceu ela, e ela tinha um quadro de epilepsia assim bem agravado, então ela falava muito pouco, era um pouco resistente, né? E daí a instituição chegou para nós no primeiro dia, será que a Paulinha vai participar das atividades? E aí a gente não vai dar resultado, né? Tipo, pode confiar na gente que vai dar resultado. Cara, em resumo, 1 mês e meio depois a gente tá fazendo a oficina e aí filmaram ela. E andando de skate já, segurando o andador, assim. Ela não é cadeirante, né? Ela segurando o andador, a gente começou, eu percebi que ela gostava muito de fazer selfie, então ia também manejando ela. Enfim, esse vídeo de ela andando com o skate parou na mãe dela, que me parou na instituição. Falou, preciso falar contigo e tal. E eu, legal. E ela, sou a mãe da Paulinha, pô, que bacana. Eu, não, eu queria te agradecer, porque o vídeo dela chegou lá em casa. Eu, pô, bacana, né? Tipo, onde é que vai chegar essa história, né? Ela falou, não, o irmão dela é 1 ano mais novo, é skatista, viu o vídeo, nunca tinha visto ela fazendo uma atividade como essa, que é o skate, ficou encantado, e isso criou uma conexão entre os dois que nunca tinha tido.
Hoje eles tocam violão junto, eles brincam junto. Ele viu nela uma potência que o skate entregou. Aham, sim. O fato de ela estar ali com o skate, ele. Meu, ela pode ser. Ela é que nem eu. Ela tá aqui comigo, ela tá aqui. Ela é uma skatista. O resumo da ópera, eles criaram uma ligação bem forte. Foi até matéria do UOL, essa história. Pediram, quer fazer uma matéria sobre skate anime. Eu falei, olha, tem uma história legal para vocês contarem. Aí fizeram sobre ela. Se quiser, até te mando depois. Me lembra. E aí, cara, essa transformação que a gente estava falando no início da live, né? A gente trabalha para fora da clínica. E olha o potência do skate, né? Olha a potência do skate. E foi aí que eu percebi que uma supervisora minha de estágio clínico falou: é muito bom esse teu trabalho, mas tu tem que trazer pro teu individual, pro teu clínico individual, porque ele está trabalhando com um fisioterapeuta que tem várias conversas com a questão da TO, com questão de corpo, né? Mas eu quero que tu traga isso para um olhar psicológico, um olhar da psique, que tu consiga fazer um atendimento em psicoterapia com orientação junguiana, que é a minha orientação, Sim, né? sim. Uhum. E com o skate para um autista ou uma pessoa com deficiência intelectual. E foi aí que eu achei a clínica, que a gente conversou, que a gente nem entrou nesse assunto, mas aí que eu achei a clínica com skate. Eu posso fazer clínica com skate, eu não preciso fazer só AT, entendeu? Sim, exatamente. Eu estava pensando em falar uma coisa nesse sentido, cara, porque pegando alguns pontos que tu trouxeste, né? Achei muito legal que a ideia toda do negócio tenha partido de uma paciente, inclusive, né? Eu sei que a execução é total de vocês que têm o mérito disso, mas ela é só fundadora. A ideia da paciente de dizer, não, traz porque eu quero andar, achei muito legal, cara. A segunda coisa que eu estava pensando aqui é nisso justamente da gente conseguir chegar num ponto de estar tão apropriados da técnica e da teoria que a gente segue, né? Cada um segue, que tu consegue reutilizar ela de diversas maneiras. Não tem um jeito engessado só de fazer a coisa, né? Quando tu diz essa história que conectou esses irmãos, né, através do skate, me lembra muito daquilo que tu falou para mim em outro momento, né? O skate como ferramenta terapêutica, que justamente é uma coisa completamente assim, na minha visão, né, tendo esse contato contigo muito criativo, porque foge do lugar comum de se fazer psicologia tradicional, mas ao mesmo tempo está promovendo a saúde daquela pessoa, está gerando autonomia para ela, que é o objetivo principal de qualquer tipo de terapia, né? Fazer com que o sujeito compreenda suas questões, consiga se sentir autônomo para resolver elas ou se sentir autônomo de outras formas. Mas o quanto inovador me parece, sabe? Tu começar a pegar coisas que são de outras áreas e conseguir aplicar o conhecimento da teoria que cada um segue naquilo ali. Não parece que a gente pega a estrutura que já tem, quebra ela e monta uma outra coisa, né? Sem que essa anterior não possa ser utilizada também, vai depender de caso a caso. Mas acho muito A legal. anterior é a base, né? Eu acho que tem a base, que é o teu olhar clínico, né? Tu não vai fazer a mesma coisa com todos os pacientes sempre, né? Tu vai ter pacientes diferentes, mas a tua base, ela vai te dar a intervenção vai ser quase no instinto, né? Mesmo tu sendo da comportamental, quando tu tá fazendo exposição, às vezes tu não pensa, agora eu vou fazer uma exposição porque o paciente tem um toque. Claro, tu te prepara para isso, tu pensa no que tu vai fazer. Então, mas o que me tranquilizou, assim, eu tinha muito medo de estar no início da carreira já inventando um negócio meio inviável. Sim. E aí tinha essa minha supervisora, e aí quando eu levei para a PUC, para a professora Débora, que é sistêmica, e aí eu tinha que fazer um estudo de caso, né? Para ela e apresentar para ela, né? E um estudo de caso bem aqueles
né, que a gente sabe, né, como é que é, que é um Referência. TCC, é um TCC, um mini TCC. Sim. E eu cheguei para ela e falei, olha só, eu atendo autismo, faço isso aqui, atendimento clínico, tal, clássico, assim, e eu tenho isso aqui, ó, que eu faço também. E ela, não, me mostra mais. Daí ela, tá, mas você tá trabalhando psicologia junguiana, autismo, skate, e ela ficou, tá, eu faço isso aqui, ó. Dentro da psicologia analítica, a gente trabalha as transferências, né? E na psicologia analítica junguiana, tu trabalha nas transferências. É um pouco diferente do olhar lá do Freud, né? Tu trabalha mais com a transferência ainda. Sim. Dentro dela, né? E aí, eu falei, eu trabalho a partir das transferências, eu faço as intervenções, ao invés de fazer uma pergunta, eu faço uma intervenção junto com o skate. Né? Então, um exemplo assim, o paciente chegou para mim e usando tentar usar toda a parte assim ética, né? Então, ele tinha uma dificuldade com a questão de dizer de não se revisitar, né? De não pensar nas coisas que passaram, tinha uma rigidez nisso, assim. Tipo assim, não vou olhar para as coisas que passaram, né? E a minha intervenção foi, anda de skate, então, na sala, e tu vai vir até onde eu tô, e ele deitado, assim. Tu vem até onde eu tô e tu retorna. E eu tava perto, assim. Daí eu ia espaçando, né? Tipo, eu tô aqui de frente. Aí abri a clínica grande, abri a porta e foi toda a clínica. Ele tinha que ir, ele voltava e ele começou a pegar embalo na parede, assim. Pum! Vai e volta, vai e volta. Daí a gente sentou. Daí eu falei, e aí, como é que é voltar pra trás? Aí ele... Daí a gente começou a reelaborar o que seria voltar para trás. Voltar para trás eu peguei um embalo. Era um caminho. Quando eu vinha para trás era mais difícil, mas quando eu pegava o embalo eu conseguia refazer o caminho com maior agilidade. Eu fazia de uma maneira melhor. Ele explicando a maneira dele, né? E eu ali facilitando esse processo. Claro. Então, a gente não tinha uma outra via. A gente precisava ir para o concreto para trabalhar a capacidade dele de um pensamento abstrato, né? Cara, E no autismo tem essa dificuldade. muito então legal, a gente conseguiu. Cara. Eu gosto muito Isso é dessas uma das coisas criativas. intervenções. Só queria dizer isso. Assim, eu gosto muito dessas intervenções criativas. Assim, eu acho que é o que a gente mais precisa na nossa área atualmente. Mas enfim, é só um ponto bem a gente precisa. Como é que a gente vai distensionar algo que é tão rígido, né? Nesse caso desse paciente, mostrando para ele e mostrando que ele faz. E mostrando que mesmo que ele pense que não está voltando para trás, ele está toda hora se remetendo àquilo que a gente já construiu e que a gente está toda hora buscando melhorar, né? Buscando, e que a gente daqui a pouco vai se bater, vai cair e tal. E isso foi muito interessante, assim. Legal. E claro, tem outras vinhetas clínicas que eu fui apresentando para ela. Mandar um abraço para a Vanessa, que é minha supervisora em AT, né? A gente está falando de AT anteriormente. Né? E o Marcelo Miller, que é o marido e pai, né, agora do filhote deles. Vou mandar um abraço para eles aqui. Mas eu acho que é isso. Quando na PUC me deram, não vai, toca a ficha. Né? O professor Tarso, que tu conhece, de TCC, falou, isso é legal, interessante. Né? E na clínica me deram um sinal verde, eu consegui trabalhar muito com o skate dentro dessa facilitação, desse olhar simbólico para uma pessoa que está no espectro ou para uma pessoa com deficiência intelectual, né? Que às vezes não entende tanto as pistas sociais. Né? E aí a gente conseguiu trabalhar muito questão de confiança, confiar no outro. Né? E aí eu tive essa sorte e trabalho ainda com skate, né? com clínica e algo forte que te anima, sabe? Então foi também como a encomenda, né? Falar sobre clínica, né? A tua encomenda foi uma maneira de eu também me experimentar na clínica, tirando o padrão jogo lá, né? Tirando só o ABA, que é importante, mas criando uma via, né? E esse paciente
o resultado foi muito interessante. Assim, no final, eu já estava muito, muito autônomo, que era a encomenda, a demanda clínica, né? E precisava ser um Sim. pouco mais autônomo e se desvincular um pouco de questões Ah, simbióticas, que é uma coisa que aparece. sim. A hora do jogo, na verdade, ela tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, né? O que me faz Sim, pensar, esse exemplo do skate que tu está trazendo. Queria aproveitar que tu falou disso, né, para a gente puxar um último assunto, que eu acho que a gente já se passou no tempo, mas queria ouvir um tá. pouco o que que tu acha desse tipo de clínica que tu está falando, que é a que tu quer atuar em termos assim do futuro. O que que tu está pensando em relação a isso? Como é que tu está enxergando esse espaço que tem de atuação para fazer isso? Cara, eu tenho conversado com bastante gente, conversei com um cara que é um cara muito bom, assim. É um psicólogo do esporte, tem um psicologia radical. Até não consegui mandar para ele o convite para a conversa. Em breve ele tem um podcast que a gente vai fazer e aí junto. E é um cara que trabalha com comportamental, assim, não é tanto a minha visão, e a gente trocou e tem muita coisa que dá para ser feita, né? O AT é uma coisa que pode ser alimentado com skate, né? E o tratamento clínico também. Eu quero cada vez mais experimentar essas tecnologias, né, terapêuticas que a gente tem, do brincar simbólico, daí vem da orientação analítica, que é uma orientação, né? Então, desse brincar cara, e a própria associação livre vai te dando os caminhos das intervenções, né? Então, eu tenho certeza que eu não fiz todas as intervenções que eu posso ter no repertório. Eu acho que pode aparecer mais, mas quem vai me dar esse caminho vai ser muito o próprio paciente, que vai dar essa abertura, que vai ter esse insight, né? Então, como respondendo a pergunta, assim, o skate é uma ferramenta que para mim é muito familiar. Então, eu brincar com o skate, usar o skate como ferramenta e pegar os elementos da cultura do esporte dentro da clínica, para mim é uma coisa que não tem como sair, né? Uhum. Porque é da minha formação como indivíduo, né? E o indivíduo vem antes do psicólogo, né? Sim. Então, eu acho que é continuar apostando nisso, né? E eu acho que também, assim, como profissional, o Skate Anima, ele é um trabalho que eu gosto de fazer, né? E estando lá como psicólogo, trabalhando junto com um colega de outra área, a gente se contribui muito. E eu acredito muito nessa clínica ampliada, né? Nesse Com olhar certeza. multidisciplinar. Eu acho que só o psicólogo trabalhando sozinho, se for só a necessidade, ótimo. Mas se nesse falando de clínica para pessoas com deficiência, que é o que a gente está falando aqui, invariavelmente vão ter outros profissionais que vão estar trabalhando contigo e dentro dessa multidisciplina, né? Então, tu entendendo que um fisioterapeuta, tu entendendo o que um TO está fazendo, e que é o que eu faço muito, chegar num TO. Eu cheguei a fazer atendimentos junto com o TO. Deixa eu fazer um atendimento junto contigo, porque eu quero entender qual é o teu olhar sobre, para que quando eu for fazer uma intervenção, eu mergulhe um pouco no teu trabalho, eu use, mas eu coloque o meu trabalho aqui, a psicoterapia, a análise, as intervenções, as exposições, as transferências. Então, uh, eu acho que para nós que trabalhamos com deficiência, e a Vanessa está aí, também trabalha bastante, ela é coordenadora do Pertence, que é um clube social para pessoas com deficiência, é uma pessoa que tu deveria conversar também. Uhum. Para nós, a gente está sempre buscando ferramentas de inclusão Uhum. que façam sentido para a pessoa. Não adianta eu querer enfiar o skate em alguém que não se identifica com o skate. Né? Sim, Então, sim. eu acho que vão ter momentos que eu vou usar essa ferramenta e tem momentos que eu vou usar outras partes da minha clínica mais criativa, de um olhar criativo, né? E foi uma Legal. coisa que o professor Tárcio falou para mim uma vez. Cara, tu tem um estilo que é assim, que tem essa informalidade, que tem a criatividade. Traz isso para tua clínica, independente de se como tu vai seguir. Vai seguir na TCC, se tu vai seguir na sistêmica, mas traz isso pro teu estilo, né? Então, eu acho que isso tem sido um, um, uma via assim que eu tenho buscado como psicólogo. Legal, legal. Cara,
gosto de psicólogos criativos, gosto de psicólogos que estão na internet, gosto de psicólogos que estão falando com os outros profissionais também. O que vocês estão fazendo aí? Deixa eu dar uma olhada também, acho muito importante. Eu, dentro do espaço que eu atuo, também faço, né, cara? Mas, assim, acho legal a gente também estar trocando ideias, assim, com pessoas que trabalham em áreas diferentes, né? Dentro da própria psi, que é o que nós estamos tentando fazer aqui agora, mas também com outros profissionais que também lidam com os pacientes. Cara, tem mais alguma última coisa que tu gostaria de trazer? Façam terapia, né, cara? Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. A gente vive um momento muito atípico, tudo muito intenso, assim, né? Então a gente vê tudo é cancelamento, tudo é com uma carga emotiva densa, assim. E em alguns momentos a gente precisa cuidar da nossa saúde, né, cara? Tipo, hoje, vou dar um exemplo, eu como uma pessoa, eu como psicólogo, eu saí de manhã, a gasolina tava 5,25. Aí tu, meu Deus, tipo assim, tu fica, tu já tá dirigindo e já tá vendo as informações, então tá tudo acontecendo, né? E aí e a gente se estressa, a gente fica ansioso, a gente fica feliz, a gente tem momentos bons, momentos, tem a vacina que tá chegando. Então acho que é o momento a gente cuidar da gente, né? Todo psicólogo faz terapia, ou deveria, né? E se eu fosse dar um recado, façam terapia e façam comigo, né? Estou atendendo online também. E achei muito legal o cara, só um parênteses final, um cara viu o trabalho do Skate Anima e aí, cara, eu quero fazer terapia contigo porque eu me identifiquei com o indivíduo. Eu achei interessante, assim, eu gosto muito do Rogers, humanista, né? Que não tem problema na autorrevelação. Assim. Então, eu achei interessante, porque é uma pessoa que viu o trabalho lá, Skate Anima, que é um outro trabalho, e aí ficou sabendo que eu sou psicólogo e que eu atendo atendimento online, e ele não mora aqui em Porto Alegre, mora na região, e ele, cara, a gente pode começar, e aí a gente começou. Então foi interessante, assim, porque mostra que eu acho que uma coisa, assim, para quem busca terapia, a gente tem que se identificar com o terapeuta, não que eu quero ser, não uma projeção, mas tem que ter, essa pessoa que está aqui para me ajudar, sabe? Então, isso aconteceu comigo com o meu terapeuta, eu olhei a primeira vez, não, esse cara aqui vai me ajudar, né? E, e a gente tem terapeuta para tudo, vai ter terapeuta que trabalha com skate, vai ter terapeuta, olha a Naya aí, ó, que a gente estava falando, vai ter terapeuta como eu que é mais fora assim, que trabalha com skate, que trabalha com dentro das transferências, que não tem problema de repente trabalhar com técnicas de autorrevelação. Eu até gosto assim de a gente se aproximar e não ter hierarquia, né? A gente trabalhar em conjunto. Então, e buscar alguém que faça sentido para ti, alguém pô, eu me identifiquei com o trabalho dessa pessoa, sabe? Né? E hoje em dia os psicólogos estão na internet, então tu vai ver o cara se comunicando, tu vai ver como é que o cara se posiciona na internet, como é que o cara se posiciona clinicamente, qual é o estilo de clínica que ele trabalha, né? Então, o cara gostou dessa criatividade, dessa coisa do skate, então buscou por causa disso, né? E vai ter caras que vão te buscar, né, Gabriel? O cara que entende sobre comunicação, que é um cara da publicidade, então vou buscar ele, que trabalha com cognitivo comportamental, que é um tratamento bem, para quem às vezes é mais desorganizado, funciona, né, no alfa ali. E então acho que é isso, cara. Para finalizar, acho que é isso. Show de bola, Daniel. Cara, gosto de autorrevelação também. Hoje de manhã mandei umas 2 já nos atendimentos que eu estava fazendo. Acho uma coisa bem bacana. Mas tu faz a vinheta, tu avisa, agora eu vou fazer uma autorrevelação. Não, eu faço de um jeito mais simples, assim, mas eu acho legal quando o paciente que tu já tem um vínculo ok, assim, que dá para fazer, né? Mas eu gosto bastante, acho bem assim, pessoal, né? Uma coisa que mostra que tu tá ali junto com a pessoa na hora de vocês estarem ali conversando, interagindo e tal. Queria agradecer a todo o pessoal que acompanhou a gente aí, né, durante esse encontro, que a gente falou sobre um monte de coisa.
E por um outro momento, de repente, daqui a um tempo, a gente pode conversar de novo, né, cara? Nada impede da gente marcar uma segunda conversa sobre um outro assunto, de repente, tem bastante. Estamos aí. Estamos aí. Tá certo. Cara, muito legal falar contigo. Gosto de conversar com pessoas criativas e gente que está inventando coisas, querendo fazer coisas diferentes. Então, acho que é isso. Eu não diria inventar, a gente está criando, porque inventar soa um pouco É, mais tá. fazendo. Uhum. Eu acho que criar e estudar, né, cara? Tipo, ver o que o cara tá fazendo, assim, né? Supervisão, né? Buscar supervisão, uma supervisão que se encaixe também com o teu estilo, né? E buscar vias. A professora Débora falou, Daniel, quando eu apresentei aquilo, né? Ah, minha ideia é essa. Ela, Daniel, mas eu apresentei e parecia que eu tava, sabe, tipo, quase pedindo desculpa por estar mostrando aquela ideia clínica. Ela me olhou e falou, mas que trabalho lindo é esse, que trabalho é esse? Tipo assim, e eu, não, desculpa. E ela, não, tem vários tipos de atender uma pessoa, né? Tu tem vários tipos. E aqui se encontrou uma maneira, né? Tu achou uma maneira que faz sentido para o paciente e faz sentido também dentro do que tu acredita como um psicólogo clínico. E aí isso me deu uma tranquilizada, porque é uma pessoa com muita experiência, é uma professora, é uma pessoa que trabalha com uma área que eu admiro muito, que é a psicologia sistêmica. Uh, já tinha feito alguns trabalhos com ela, assim, de pesquisa, assim, e foi muito bacana quando ela meio que carimbou, assim, né? Então foi Legal. ela e aí... Então acho que é isso, cara. Obrigado pelo Show. convite. Então, e aí, a hora que surgir uma nova pauta aqui pra gente tocar, tirando o Claro. BBB, que eu acho que tem pessoas mais habilitadas para falar sobre BBB, mas eu acho que tu deve continuar com esse tema, que é um tema bem legal também, e a gente Tá. falar sobre, É, aprender com vocês sobre cultura do cancelamento, né? sim, sim. Eu sou mais em termos de Big Brother, né, Daniel, da comunicação em si, dos fenômenos de comunicação, porque do Big Brother em si eu não sou um grande conhecedor, né, mas acho bacana, assim, vamos manter contato. No que aparecer aí, vamos combinando, né? E sobre a Prof. Débora, para encerrar, a Prof. Débora é sensacional. Essa semana eu estava falando com ela lá, pedindo alguns materiais para uns casais que eu atendo. Ela foi muito querida, já me mandou, já tá tudo bonito, cara. Tudo Se certo. tu falar com ela, manda um beijo para ela, Tá. e muitas saudades da época dos corredores da PUC. Tá certo, pode deixar assim, cara. Então tá, então acho Obrigado. que é isso aí. Muito obrigado, viu, Daniel? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.